Olá, pessoal. Vamos para a nossa aulinha de lipídios, uma aula de uma matéria importante que pode cair tanto na prova de biologia quanto na prova de química, tá? Então, vou começar já com o nosso primeiro slide para a gente saber. Os lipídios são feitos de ácidos graxos mais álcool. Ácidos graxos mais álcool. Para aí que eu vou me tirar da frente do slide aqui. Vou ficar menorzinho aqui no cantinho, bem embaixo. Acho que vou ficar bem pequenininho aqui em cima. Tá? Estou aqui. Aí não atrapalha o slide. Então, são ácidos graxos mais álcool. Ácidos graxos são longas cadeias abertas com átomos de carbono ligados a hidrogênios. Tá? Os lipídios são insolúveis em água, mas são solúveis em solventes orgânicos, álcool, clorofórmio, éter. Aliás, por isso que clorofórmio e éter foram excelentes anestésicos, por isso que o álcool penetra tão rápido no nosso corpo. Né? Então, nós temos aí. Gorduras são lipídios com apenas ligações simples entre carbonos, portanto, são saturados. Pessoal, eu li aqui, mas vamos dar a explicação. Existe uma coisa que vocês devem ter visto. As pessoas normalmente usam o termo gordura como sinônimo de lipídio. Gordura como sinônimo de lipídio. Popularmente, na indústria alimentícia, isso acaba acontecendo, tá? Embora, na realidade, gordura seja um tipo de lipídio. É um tipo de lipídio que só tem ligações saturadas, só simples. Entre os carbonos da cadeia só tem ligações simples. Isso vai dar a ela um aspecto mais sólido, tá? E gorduras nós só encontraremos em animais, não existe em vegetal. A famosa gordura vegetal, que é a margarina, ela é quimicamente transformada. Ou seja, em laboratório tu vai hidrogenar ela para ela ficar com aquela constituição mais pastosa. Portanto, pessoal, é um alimento quimicamente produzido, então ele é mais prejudicial à tua saúde porque foi hidrogenado, se tornou um saturado quimicamente em laboratório. Tá? A margarina ficou popular porque ela é, mesmo ela sendo mais sólida, assim, ela tem uma constituição mais pastosa, não tão dura quanto a manteiga, não fica tão gelada quanto a manteiga, né? Tão endurecida, mesmo tu botando ela na geladeira, quando tu passa a faca, ela é mais cremosa que a manteiga é mais dura. Quem já tentou passar manteiga num pão de sanduíche sabe que passou a manteiga nos dedos, né? Porque ela arrebenta com o pão, né? Ela é muito frágil. Então, se quiser usar manteiga num pão de sanduíche, tem que tirá-la um tempo antes da geladeira, para ela começar a amolecer e ficar naquela condição mais que a gente chama de pomada, assim, né? Que aí tu consegue passar, que ela está mais cremosa. A margarina se tornou popular porque ela está sempre cremosa. Tu pega e tu passa, então é tranquilo, tá? Mas para a saúde é pior. E como por um tempo foi uma coisa que foi falando, o colesterol faz mal, não sei o quê, vocês têm que saber que hoje tem uma linha toda nutricional e médica falando que esse colesterol que a gente come comendo a manteiga ou usando banha de porco para cozinhar, não é daí que a gente absorve o colesterol, são as transformações que a gente faz no nosso corpo, né? Com as gorduras saturadas que a gente come, não do colesterol especificamente. Então hoje em dia até tem ramos dizendo que é melhor tu usar a banha do que dependendo do óleo para que tu vai usar. Qual tipo de óleo que tu vai usar para quê? Né? Então, algumas coisas são controversas, tá? Na realidade, tenho que falar para vocês que o certo, absolutamente correto sobre a nossa alimentação, a gente ainda não sabe, tá? Tem coisas que a gente vai descobrindo, vai vendo, a tecnologia vai nos mostrando, vamos criando equipamentos para ver coisas e aí tu começa a ver que aquilo que tu conhecia não é bem assim, que pode mudar, tá? Então, tem coisas por aí. Certo, pessoal? Tranquilinho? Bom, só em animais. Vegetais, eles têm óleos, mas animais também têm óleos. Tem óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, também tem óleos. Os óleos, quando tem pelo menos uma ligação dupla. Aí se ele tem uma ligação dupla, ele vai ser chamado de insaturado. Se ele tiver uma só, monoinsaturado. Se ele tiver mais de uma, poliinsaturado. Tá? Essa é a diferença. E dependendo da posição que fica, tá? A posição que fica,
pode ser melhor ou pior. Porque tu tem, por exemplo, os óleos do grupo ômega 3. O que é o ômega 3? Contando do fim da cadeia para o início, tá? O antepenúltimo carbono, o terceiro, portanto, né? O último, penúltimo, antepenúltimo, o terceiro carbono do fim para o início, vai ter uma ligação dupla com o outro carbono. Aí é o ômega 3. Se for o ômega 6 é porque está no sexto carbono. Tá? Essa é a grande diferença. São óleos essenciais para a gente, né, pegar no nosso corpo. Isso é uma outra coisa. Assim como nas proteínas tu tinha aminoácidos essenciais e não essenciais, aqui tu também terás aminoácidos, ácidos graxos essenciais e não essenciais ou naturais. Os essenciais são os que tu precisa comer, tá? Então, se tu vai fazer uma alimentação que ela é restrita para um determinado tipo de alimento, tu tem que tentar ver que naqueles tipos de alimento tem os ácidos graxos essenciais para ti. De alguma forma tu tem que obtê-los. Certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Vamos para os tipos, então. Só uma coisa aqui, ó. Óleos. Os óleos vegetais que a gente usa na culinária, na gastronomia, tu tem diversos tipos. Primeiro, tá, pessoal? Todos são óleos provenientes de vegetais. É comum aparecerem assim, sem colesterol. Aí tu pode escrever no rótulo daquele óleo assim, ó, óbvio, porque colesterol é uma gordura animal. Não é vegetal. Não existe vegetal com colesterol, tá? Então é óbvio, certo? Então, ali. Mas o que acontece? Esses óleos, quando aquecidos, eles começam a saturar e produzir resíduos. Então, alguns são de melhor qualidade, outros de pior qualidade. Dentre os óleos que a gente usa, a gente costuma dizer popularmente que o óleo de soja, que é o mais barato, né? Ele é o de pior qualidade, porque ele vai formar muitos resíduos, né? Queima e vai. E aí tu começa a usar óleos de outras qualidades, né? Óleo de girassol, de canola, de milho, de arroz. Sempre para que tu quiser tem um óleo adequado, tá, pessoal? Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, tem vários óleos que são, né, bons ou ruins ali, tu vai ter vários, canola, girassol, milho, não importa qual, mas tu tem que saber, por exemplo, óleo de semente de uva, óleo de gergelim, óleo de amendoim, são óleos que aguentam um aquecimento muito maior, eles têm o que a gente chama de ponto de fumaça, que é quando tu começa a aquecer, começa a enfumaçar o óleo, é muito mais alto. Então, o que acontece com esse ponto de fumaça? É só naquele momento, naquele aquecimento, que começa a gerar resíduos. Então, quando tu vai fazer frituras que tem que ter um ponto de aquecimento maior, é melhor ter um óleo mais resistente para não gerar resíduos. Já um óleo de oliva, por exemplo, que é o único que tu pode usar com o nome azeite, né? Porque é o óleo da azeitona, né? Ali, o óleo de oliva, ele tem um ponto de fumaça menor, então ele não é bom para frituras. Pode botar assim no fundo da panela para fritar uma cebolinha que já vai largar a água e vai baixar a temperatura dele e tu vai começar a botar coisas em cima para ir refogando e já liberando líquido, baixando a fumaça dele, né? Então, não dá o problema de queimar, mas para fritar batata, por exemplo, não pode ser com azeite de oliva. Aliás, azeite de oliva é uma redundância, mas em todo caso é o que as pessoas chamam também, tá? Mas não pode ser com azeite, senão vai ser também a batata mais cara da face da terra. Tem que usar um outro óleo que aguente um aquecimento maior. Inclusive o olivo de oliva tu tem o extra virgem, o fino. Vocês lembram qual é a diferença deles? Convicção. Não, pessoal. Azeite extra virgem é que ele vem das primeiras prensagens da oliva. Dá uma coloração mais esverdeada no azeite. O virgem é já das prensagens subsequentes. E o fino é quando já começa a ter um pouco de solventes para extrair o máximo de óleo da azeitona. Aí então tu vai ter o óleo fino, que teoricamente dos três tem menos qualidade porque entra química, né? O extra virgem, o excelente para saladas, né? Porque ele é bem puro, né? Vem das primeiras prensagens. Por exemplo, um óleo que é muito difundido agora, o óleo de canola, tá? O que acontece com o óleo de canola, pessoal?
Bom, primeiro a planta canola, propriamente dita, não existe. O nome da planta é cousa. Cousa, tá? Cousa. Só que essa cousa, quando tu extrai os óleos dela, o nível de acidez, que aliás é uma coisa que tu vê no azeite, que tu tem ali 0,3, 0,5 de acidez. O nível de acidez do óleo da cousa é muito grande, a gente não conseguiria usar. No Canadá, pessoal, eles criaram um processo para reduzir a acidez desse óleo, dessa planta, né, ali, e conseguir fazer um óleo menos ácido. Então eles chamaram de Canadian, tá? Porque foi no Canadá que fez. E como extraiu o óleo, oil, Canadian oil, ali. Low, baixa, acid. Canadian oil low acid. O óleo canadense de baixa acidez, conhecido como canola. Então, canola, na realidade, é uma sigla proveniente desse processo todo aqui, Canadian Oil Low Acid. Tá, pessoal? Então, não é um tipo de planta ali. Certo, pessoal? Mas nós temos vários tipos de lipídios. Então, vamos passar para o próximo slide para já falar de todas as funções que eles podem ter, tá? Todas as funções que eles podem ter. E aí, pessoal, existe uma coisa importante. Primeira função, estrutural. Eu vou te dar um exemplo, mas um exemplo bom, legal. Membrana plasmática. A membrana plasmática da célula é lipoproteica, ela é feita de lipídios e proteínas. E esses lipídios que formam são os fosfolipídios, tá? Que são muito importantes. Esses fosfolipídios estão ali formando a estrutura da membrana plasmática, então é estrutural. Mas quando forma o panículo adiposo do teu corpo, seios, arredondamento das formas do teu corpo, está dando a estrutura para o teu corpo, né? Então ela também é, tá? Isolante térmico. O nosso tecido adiposo, ele, quando ele vai aumentando, ele vai formando uma capa protetora, fazendo com que o calor do teu corpo demore mais para sair. Então, se o calor demora mais, quer dizer que tu consegue conservar mais esse calor. Então, ele é um isolante térmico, ele não deixa tu perder calor. Portanto, por exemplo, assim, mamífero de frio, pessoal, esse mamífero de frio, ele é gordo, peludo, com extremidades pequenas. Gordo, peludo, com extremidades pequenas. Tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Gordo, peludo, o animal gordo peludo pode viver no frio e o magrelo não pode, tá? Então, em teoria, gordo sente menos frio do que magro. Por que eu falei em teoria? Porque sempre que eu falo isso, tem alguém para dizer assim, minha mãe é gorda e morre de frio, tá? Porque tem pessoas que têm um tecido adiposo um pouco maior do que pretendia, mas porque seu metabolismo está muito baixo. Não é até que coma tão errado, mas como o metabolismo é baixo, um pouquinho além que come já vira gordura. Mas como o metabolismo também é baixo, a produção interna de calor não é tão grande. Então, na realidade, ela acaba mesmo sendo mais gordinha sentindo frio, tá? Isolante elétrico. O que acontece aqui, pessoal, que vocês têm que saber? O isolante elétrico, tu tem assim, ó, os nossos nervos, eles funcionam como se fossem fios elétricos. E fios elétricos precisam de um isolante, porque senão pode dar fuga de corrente, curto-circuito, mesma coisa com os nossos nervos. Embora esses isolantes dos nossos nervos, em alguns pontos, eles sejam reduzidos para tu poder comunicar diretamente com outro nervo, essas comunicações existem em determinados pontos, mas são em pontos específicos, tá? Então a taxa de gordura ajuda, né, que tem ao redor do nervo, a manter o fluxo. Desculpa, deu uma coisinha, tem que beber uma aguinha aqui. Manter o fluxo normal da tua eletricidade no nervo. Então ajuda a conduzir de forma adequada. Certo? É um isolante elétrico. Esse lipídio que tem, vocês já devem ter ouvido falar, o nome é mielina. Forma bainha de mielina ao redor dos nervos. Inclusive tem uma série de doenças associadas a ela.
tá? A ela, mielina. A doença ela é associada a ela, tá? Ela, esclerose lateral amiotrófica, é de redução dessa bainha de mielina, esclerose múltipla, adrenoleucodistrofia, que ficou conhecido mundialmente pelo nome de um filme, que é o óleo de Lorenzo, tá? De novo, desculpa, mas estou dando muita aula, então tá. Óleo de Lorenzo, e o óleo de Lorenzo é essa doença que vai destruindo essa bainha de mielina, a pessoa vai tendo distúrbios neurológicos, entra em coma e acaba morrendo. E a história do filme é descobrirem um tratamento para a criança não morrer, e hoje muitas crianças não chegam no estágio daquela por essa descoberta. Então, é um filme muito legal de se ver, eu recomendo. Ele é pesado, ele não é um filme light, tu não vai dar risada no filme, tá? Ele não é um filme light, ele é um filme pesado, mas toda a história é apesar da descoberta do tratamento, do que fazer, e aí isso é muito importante, é muito legal, tá? Principalmente para quem quer fazer faculdade de medicina, é um filme interessante de ver. É um filme antigo, tu vai ter que demorar para achar. Chama Óleo de Lorenzo, tá? Função impermeabilizante, por exemplo, as ceras. As ceras que tu forma, elas podem impermeabilizar. Tu tem cera nos vegetais, sobre as folhas, para evitar a transpiração. Tu tem cera na casca da maçã, para evitar a ação do meio externo para o interno. Se tu esfregar a maçã num blusão de lã, numa luva, numa manta, tu vai ver que ela vai ficar bem mais brilhosa, porque tem uma cera ao redor, tá? Então, tu tens um exemplo. Nos animais, tu tem cera onde? Lá nas aves. Tem aquela glândula que fica na cauda das aves, chamada glândula uropigiana, que ela produz um lipídio, uma cera, para impermeabilizar as penas. Se a pena molhar, a ave não consegue voar. Se a pena encharcar e for uma ave aquática, morre afogada, não vai ter força de se manter em cima. Então, uma coisa muito importante, a nossa cera do ouvido impermeabiliza o nosso ouvido, tá? Uma proteção. Então, cera no ouvido não é sujeira, é proteção. Tu só não precisa ficar tão protegido, tá? Pode diminuir um pouco essa quantidade aí, tá? Reguladora, quando ela faz uma função hormonal, como, por exemplo, hormônios esteroides, os nossos hormônios sexuais. Eles que regulam as características referentes a eles, tá? Referente ao sexo que tu tem. Então, homens vão ter um determinado nível de características em função da ação desse hormônio. Mulheres, outros. A mulher ainda agrega o ciclo menstrual, que esses hormônios fazem parte desse ciclo e da regulação hormonal da mulher, tá? Reserva energética. Pessoal, a reserva energética é uma coisa muito importante porque tu queima gordura para gerar energia. Tá? Eu fiz até questão de botar uma tabelinha, aqui ó, tá aqui a tabelinha, onde nós temos assim, glicídios geram 4,1 quilocalorias por grama, lipídios 9,3 quilocalorias por grama e proteínas 4,1 quilocalorias por grama. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Nós geramos muito mais energia a partir de lipídios do que de glicídios. Entretanto, nós convertermos mais rapidamente glicídios em energia do que lipídios. Tá? Nós vamos converter mais rapidamente. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui que é importante? Tu precisa de exercícios mais prolongados para conseguir converter o lipídio em energia, que só assim tu te elimina esse lipídio, para ser a reserva energética para ti. Então aqui está na sequência teórica do teu corpo. Primeiro tu queima glicídios, depois lipídios, depois proteínas. Na real, tu começa a queimar todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, tá? Entretanto, tá? Glicídio é mais rápido, depois o lipídio, depois a proteína. Então, tu tem essa sequência. Então, quando tu começa a queimar a proteína, tu já está em casos de desnutrição. Tu está queimando as proteínas do teu corpo que não deveria. Já botei aqui do lado
o IMC. Todo mundo sabe que é índice de massa corporal, que é medido pelo peso sobre a sua altura ao quadrado. A altura é essa medida em metros. Então, se tem 1,80 m, é 1,8 que você tem que botar aqui. Tá? Esse IMC, pessoal, é uma média, uma base para o médico, para o professor de educação física, teu fisioterapeuta, seja lá quem for, personal trainer, tá? Qualquer um, para ter uma base para saber a quantidade de gordura do teu corpo, mais ou menos, tá? Mas isso é uma média, pessoal. Tu pode ser um indivíduo fora da média. Se eu começar a fazer musculação, vou ficar porrada, tá? E se eu ficar, não vou fazer isso porque baixinho porrada parece um tronquinho ambulante, né? Mas eu porradão assim, o que vai acontecer? Meu IMC vai estar alto, porque carne pesa, músculo pesa. E pode ser que dê que eu esteja acima do meu peso natural e na realidade eu não tenho gordura, é só músculo. Não é o meu caso, porque eu faço parte da equipe Pirelli, eu formo aquele pneu ao redor da barriga aqui, né? Mas, né, tu pode dar em função da taxa muscular. Então não é bem assim. Tem outras técnicas para medir mais fiéis. Isso é só uma média, tá, pessoal? Então se tu está com peso acima, tu dá uma olhada e vê as condições do teu corpo. Tu vai conseguir ver pelo teu corpo, tá? E às vezes tem gente que é magra, mas tem tão pouco músculo e tem mais gordura do que músculo, né? Porque tem pouca massa muscular. Então, né? Isso é só para ter uma ideia, tá? Só para ter uma ideia. E eu vou dar uma real para vocês, tá? Que poucas pessoas dizem. Eu vou dar essa real para vocês aqui, que é o seguinte, pessoal. Teu peso ideal é o que tu te sente bem e não causa mal à tua saúde. Se tu tá magrinho, mas esse valor, esse peso, não está gerando nenhum problema físico para ti, tu tá te sentindo bem assim? Jóia. Se tu tá mais cheinho, mas esse valor não está gerando nenhuma doença para ti, nenhum problema para ti, tá? E tu tá te sentindo bem assim? Jóia. É isso que importa, tá? Então, o que importa é como tu tá te sentindo e que não esteja causando mal à saúde. Não adianta tu achar que tá legal e tá gerando diabetes, tá gerando desnutrição para ti, tá gerando um monte de coisa. Que não, aí tá errado. Só não pode fazer mal à tua saúde. Ok? Proteção. Está envolvendo com capa de gordura, protegendo, né? Se um gordão cair de bunda no chão, com certeza vai doer menos que um magrelo que vai bater direto no osso, né? Então gera uma certa proteção também. Ok? E ser isolante térmico, isolante elétrico não deixa de ser uma proteção. Ser impermeabilizante não deixa de ser uma proteção contra a água. Então esse termo proteção aqui ele pode ser muito amplo. Certo, pessoal? Aí nós temos os tipos de lipídios, tá? Os tipos de lipídios. E nesses tipos de lipídios nós temos glicerídeos, que são ácidos graxos ligados a glicerol. Ácidos graxos ligados a glicerol, tá? Dos glicerídeos que existem, o triglicerídeo são os mais conhecidos e são os que a gente tem no nosso corpo em grande quantidade, os triglicerídeos. Como o glicerol é um triálcool, ele tem 3 oxidrilas, ele é capaz de se ligar a 3 ácidos graxos a partir daquela oxidrila. Então, como vai ter 3 ácidos graxos para um glicerol, ele é um triglicerídeo. Triglicerídeo, tá? Que tu também não pode ter uma taxa muito elevada no corpo, né? Tu tem que ter uma determinada taxa, tá? Até 200 aí, vamos botar, ou 150, né? Cada laboratório traz uma medida, mas vamos botar aqui, ó, não pode passar de 150, tá? Seria ali. Tranquilo? Cerídeos são os que vão se associar a álcoois de cadeia aberta, mas que não sejam o glicerol. Aí vão formar os cerídeos, tá? E os lipídios compostos são aqueles que, quando estão ligados a uma outra estrutura, que não seja, tá, de origem lipídica, não seja um ácido graxo. Então vai ser um lipídio ligado a uma proteína, ligado a um açúcar, então tem lipoproteínas, glicolipídios, fosfolipídios. Aqui, pessoal, eu já botei o fosfolipídio para vocês, tá? Tem o fosfolipídio. Esse é o desenho pequenininho aqui, ó.
básico que aparece sempre em desenhos de fosfolipídios para vocês, que tem a cabeça e a cauda aqui. Essa cabeça é formada pelas substâncias colina, fosfato e glicerol, ligado à cadeia carbônica aqui, então, que vai ser uma cadeia apolar que tem essa alteração, tá? Tranquilo, pessoal? Isso aqui, essa alteração se dá em função da ligação dupla cis que tem aqui, que acaba alterando a estrutura aqui, e aqui fica uma cadeia reta, saturada, tá? Esse é o fosfolipídio, que é o que forma a membrana plasmática, tá? Então, ele é extremamente importante. Até já vou passar aqui o slide, tá? A membrana plasmática está aqui, ó, a cabeça e as pontinhas. Aquela cabeça é hidrofílica, que se dá bem com a água. Essas perninhas aqui, que tem que ser como no slide anterior, vamos voltar para o slide anterior aqui, então, tá? Ela tem que ser abertinha aqui, ter essa estrutura aqui retinha e a outra curvadinha, ela tem que ser assim. Vamos voltar ali. O que que acontece? Essa parte aqui é apolar, então ela é hidrofóbica, ela não se dá bem com a água. A água não pode ficar parada aqui no meio. Essa parte e essa parte são das bolinhas, e por isso que a cadeia elas estão contrárias umas às outras, tá? Contrárias umas às outras. O que que vai acontecer? Isso que vai permitir que essa parte de fora, tá? Que essa parte de fora entre em contato com a água, com o meio externo, sem problema nenhum. A parte de dentro vai entrar com a parte em contato com o citoplasma, que tem água, sem problema nenhum, mas não fica a água parada aqui. Não ficando a água parada aqui, isso faz com que não tenha uma continuidade entre o lado externo e o interno. Então faz uma das funções da membrana, que é isolar o meio externo do interno, que fica a água fora, água dentro, mas aqui no meio não tem. Tá? Isso que eu estou falando das perninhas é bem importante, vamos passar o próximo slide, que quem já fez o Enem vai lembrar dessa questãozinha aqui, ó, que apareceu no Enem. A cabeça polar, a insaturação, a cauda toda aqui, tá? Isso é extremamente importante. E eles foram perguntar qual dos desenhos era o melhor aqui, assim, ó. Assim como mostras de camadas lipídicas com diferentes composições fosfolipídicas, como as mostradas de 1 a 4. Qual, deixa eu botar aqui para eu ler melhor, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Tá? E a resposta é a B, a número 2, porque é assim que é a camada, porque elas são contrárias, né? Então elas estão em posições contrárias. Então isso vai dar o jogo melhor, a melhor fluidez, porque as insaturações estão em pontos contrários aqui, né? Tranquilo? Porque a 4 e a 1 são praticamente iguais, a 2, a 3 e a 5 são praticamente iguais, né? Teria pouca diferença entre uma e outra. É a única totalmente diferente, né? Seria essa aqui também. Até por uma lógica, tu poderia dizer que essa é a única que está totalmente diferente, né? Mas é porque tem as ligações, a estrutura da membrana como ela realmente é. Tá? Tranquilo, pessoal? Vamos passar o nosso slide aqui, então. Esterídeos é um outro tipo de lipídio, tá? Ele forma um éster, eles são esteroides, né? A partir de um éster. Todo esteroide apresenta esse núcleo aqui, tá? E esse núcleo, toda vez que eu vou falar isso aqui, minha língua enrola, que é um diabo, que é um palavrão isso aqui, né? Ciclopentanoperidrofenantreno. Pô, dessa vez foi de cara, tá? Então, tenho aqui esse ciclo aqui. E o que que acontece? Eu botei a descrição para vocês saberem. Os esteroides contêm uma cadeia lateral de 8 a 10 carbonos na posição 17. Onde está a posição 17? Aqui, ó. Que é essa aqui, ó, posição 17. Então, vai ter uma cadeia aqui de carbono de 8 a 10 carbonos. Aqui, vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8, tá? Carbonos ali. E uma oxidrila, um grupo oxidrila na posição 3. Onde é que está a posição 3? Aqui, está aqui a oxidrila.
Então isso aqui é a representação, tá? Do que acontece. Tu tem essa cadeia, todo o éster tem aqui. Um éster comum é o colesterol. E o colesterol, pessoal, as pessoas têm a mania de falar mal dele. Ah, fulano tá com colesterol. Puxa, que bom, tá vivo. Porque todo mundo tem que ter colesterol. O colesterol faz parte da membrana plasmática para dar a estruturação da membrana plasmática. Obviamente, em célula animal, célula vegetal, tem um outro esteroide similar, tá? Mas não tem colesterol. Ele se associa à bile para formar os sais biliares, que tu armazena na tua vesícula biliar e tu dá jato desses sais biliares ali para ajudar a dissolver as gorduras no teu corpo, tá? Ele origina hormônios sexuais, testosterona, é o colesterol que forma a testosterona, o estrógeno, a progesterona. Só que no nosso corpo, ele não é conduzido na forma pura, ele é conduzido ligado a proteínas, na forma de lipoproteína. Então o colesterol está sempre associado a uma proteína para ser conduzido no nosso corpo. E aí, eu já vou usar o próximo slide. Tá, pessoal? E nesse próximo slide, tu vai ter aqui HDL, High Density Lipoproteins, tá? Então, High Density Lipoproteins é proteínas de alta densidade, é o chamado colesterol bom, tá? É o colesterol bom. E o de baixa densidade é o colesterol ruim, que pode formar aterosclerose. Por favor, não confundir com arteriosclerose, que aí a artéria perdeu a elasticidade dela. É o depósito de gordura como tu tem aqui, ó. A gordura fica assim dentro do vaso sanguíneo, isso é a foto, tá? Vai restringir aqui a passagem do sangue, ó. Como nós temos um sistema fechado no nosso corpo, tem coração bombeando, então aqui, pessoal, vai passar menos sangue, né? Vai ser forçada a passagem do sangue, vai gerar uma pressão maior, tá? Porque o sangue está sendo bombeado, lembrem disso, tá? Quando tu aprende na aula de física, você está aprendendo um sistema aberto, aqui é um sistema fechado e forçando. Então ali vai gerar a pressão, certo? Tranquilo, pessoal? Então o que acontece? Isso vai fazer mal. Se é de alta densidade, ele afunda aqui junto com as hemácias, ele vai ser levado pelo sangue. Então tu tem que ter esse de alta densidade e não ter esse de baixa densidade, que vai fazer mal, tá? Algumas coisas que as pessoas falam, exercício físico, um pouco de vinho, um pouco de vinho, não é tomar uma caixa inteira de vinho, vai ajudar nesse processo aqui, tá, pessoal? Ajuda bastante esse processo. Então, aí nós temos, né, o colesterol bom e o colesterol ruim, para tu saber. E no próximo slide nosso, nós temos os carotenoides, que são os lipídios pigmentados, né? Aqueles que vão formar os carotenos, processos como a fotossíntese, a clorofila, a vitamina A, tá? Porque o caroteno que vem na cenoura, na beterraba, que é um beta-caroteno, ele no nosso corpo a gente acaba convertendo em vitamina A ali, ele faz parte desse processo. Já ouviu falar para comer cenoura, que faz bem para os olhos, que a falta dessa vitamina A causa xeroftalmia, cegueira noturna. Então são lipídios muito importantes no nosso corpo também e extremamente importantes nos vegetais. Tá? Inclusive a clorofila é um lipídio complexo porque ela tem um grupo prostético, que a gente chama ali, né? Como é que eu vou mudar? Ela tem um metal, tá? Ali misturado que vai gerar, que é o magnésio, que vai gerar, né, toda a formação. Certo, pessoal? Tranquilo? E esse para nós é o último slide, tá? Então tem aqui, né, por enquanto é só. Sobre lipídios era isso, pessoal. Procurem exercícios dos lipídios aí para vocês, que vocês vão ver, vai estar bem adequado, não tem problema nenhum. Ok, pessoal? Próxima aula a gente continua então. Tchau para vocês e fiquem em casa por enquanto, tá? Certo? Tchau, pessoal.